dia tão querido, de paz, descanso e luz, consolo abatido, o teu fulgor traduz. Em ti o mesmo canto entoa a multidão ao Santo, 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 o autor da salvação. Em ti a luz brilhante surgiu na criação, e o Cristo triunfante livrou-se da prisão. Em ti foi vitorioso o Deus Consolador, mostrou-se glorioso, nutrindo Deus de amor. Bendito santo dia, que infindas bênçãos dá, os crentes de alegria e graça cobrirá. Ao Pai, ao Filho amado, ao Santo Ensinador, louvor te seja dado, Altíssimo Senhor. Boa noite a todos, que bom que estão aqui. Nosso último culto desse ano, do ano eclesiástico, do ano do calendário litúrgico da igreja. Hoje estamos fechando esse ano, que chamamos então de Trienal a partir do próximo domingo, primeiro domingo de Advento. Começamos então um novo ano litúrgico dentro do calendário da igreja. E como nós já estávamos aí refletindo nos últimos cultos, todos eles falam a respeito da volta de Cristo, do juízo final, do fim do mundo, todos baseados no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. E hoje então, fechando, nós temos essas palavras em destaque: todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Esse é o texto do Evangelho, de maneira especial, sobre o qual nós vamos meditar. E meditamos na pergunta: ovelhas ou cabritos? Que Deus nos abençoe nesse nosso culto de hoje. Cantamos... não, desculpa, não tem outro hino aqui. É que eu esqueci que tem assembleia, né? Então o culto está mais reduzido hoje. Nós vamos direto para a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo, nós temos novamente o privilégio de estarmos aqui nessa casa de Deus, e nós queremos estar aqui de forma agradável a Ele. O rei Davi diz no Salmo 51, que Deus não despreza aqueles que se aproximam dEle com um coração humilde, com um coração verdadeiramente arrependido. Por isso eu convido a cada um de vocês para que se coloque desta forma diante do Pai, em humildade, em arrependimento, e confesse a Ele os seus pecados. Vamos orar. Ó Deus justo e santo, que desejas que eu também seja santo, com o apóstolo Paulo, reconheço que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero,
mas justamente o mal que eu não quero fazer é que faço. Como sou infeliz! Sei que mereço condenação e castigo, mas assim como o apóstolo Paulo confiou, eu também confio na tua infinita misericórdia e graça. Por Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, por causa de tua fé em Jesus Cristo, eu perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para que abra a sua Bíblia no Salmo indicado para hoje, o Salmo 95, do versículo 1 até o versículo 7, a primeira parte. É uma canção de louvor a Deus, um salmo de Deus Rei. Hoje também, o último domingo, dentro do calendário litúrgico da igreja, é conhecido como o Domingo do Cristo Rei. Por que o Domingo do Cristo Rei? Porque justamente o Evangelho, como eu já destaquei, ele fala da volta de Cristo. E Cristo virá, como nós confessamos, e daqui a pouco vamos confessar no credo, virá para julgar os vivos e os mortos. Então Cristo, ele voltará como rei, como soberano sobre tudo. Então por isso que também hoje é conhecido como Domingo do Cristo Rei. Lemos então até o versículo 7, a primeira parte. Venham todos e louvemos a Deus o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que ele fez e também sobre a terra que ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que ele guia, somos o rebanho do qual ele cuida. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Gracioso Deus, nosso Pai Celestial, que em Tua misericórdia nos atendes todos os dias, seja a nossa força e ajuda em meio às mudanças cansativas deste mundo, e ao final da vida, concede-nos o Teu prometido descanso e as perfeitas alegrias da Tua salvação, através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. O Santo Evangelho, Evangelho de Mateus, o capítulo 25, do versículo 31 ao 46, o juízo final.
Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntarão: Senhor, quando foi que o vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizeram isso ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida, estava com sede e não me deram água, era estrangeiro e não me receberam na sua casa, estava sem roupa e não me vestiram, estava doente na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome, ou com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, irão estes para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Até aqui o Santo Evangelho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar, cantamos. Cristo volta brevemente, revelando seu poder, pra mansão resplandecente, os fiéis vai recolher, neste dia tão querido, cercará de eterna luz o seu povo redimido, os que o seguem.
Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Queridos irmãos e irmãs, Jesus está falando aqui do dia do grande julgamento, do dia do juízo final. Na verdade, como eu já lembrei no início, estamos falando disso desde o início do capítulo 25. Lá, quando falamos da parábola das 10 virgens, na semana passada, não foi o texto da reflexão, mas também lembramos alguma coisa do texto, a parábola dos talentos. E hoje, então, o grande julgamento, ou o dia do juízo final. Mas, infelizmente, na cabeça de muitas pessoas, esse dia nunca vai chegar. Colocam em dúvida a palavra de Deus. Mas a pessoa, crendo ou não crendo no dia do juízo, no dia da volta de Cristo, esse dia é prometido por Deus. E se ele é prometido por Deus, ele vai acontecer, porque Deus é fiel e ele cumpre as suas promessas. Portanto, mais cedo ou mais tarde, esse dia vai chegar. Essa também é a verdade que a igreja cristã confessa no credo apostólico, quando diz que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Mas aí vem uma pergunta: será que isso é uma notícia boa ou será que isso é uma notícia ruim? Bom, a resposta, se é uma notícia boa ou uma notícia ruim, vai depender em qual grupo se está. Se é no grupo das ovelhas ou no grupo dos cabritos. O primeiro grupo Jesus chama de ovelhas, o segundo de cabritos. Haverá apenas 2 grupos, um à direita do juiz e o outro à esquerda do juiz. As ovelhas, elas são identificadas no versículo 37 com os justos, isto é, com aqueles que creem. A Nova Tradução na linguagem de hoje, vocês ouviram há pouco, eu acabei de ler, diz os bons. Mas essa palavra bons, ela pode confundir um pouco. Então a pessoa pode pensar, bom, se eu for então uma boa pessoa, eu terei a salvação, eu estarei à direita, e aí de repente entra a questão da salvação por obras. Então a palavra justos, ela é melhor, porque justo é aquele que é justificado pela fé em Jesus, aquele que crê em Jesus como seu Salvador. E esses, de acordo com o Evangelho, eles estarão na posição favorecida, à direita do trono do juiz. E os cabritos, que não têm outra identificação, ocupam a outra posição, à esquerda, a posição desfavorecida. Os justos, ou seja, as ovelhas, então são aqueles que pela fé em Jesus ouvem e praticam a vontade de Deus em suas vidas. São aqueles aos quais Jesus tratará como benditos de meu Pai, conforme o versículo 34. São aqueles que procuram viver a sua fé em Cristo de maneira realmente cristã, servindo a Deus e servindo ao próximo, como o próprio Jesus destaca aqui no nosso texto. Podemos dizer que são aqueles que se esforçam para estarem participando também, sim, das programações da sua congregação. São aqueles que procuram se colocar à disposição para servir, são aqueles que procuram trazer as suas ofertas de gratidão a Deus.
são aqueles que procuram ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, enfim, aquele que procura ser sal da terra e luz do mundo, como diz Jesus, são aqueles que procuram fazer uma boa administração cristã de tudo aquilo que Deus concede, o tempo, a vida, os dons, os bens. São aqueles que ouvirão dos lábios de Jesus o amoroso convite para entrarem em sua legítima herança, preparada para eles desde a fundação do mundo, como Jesus fala no versículo 34. Queridos irmãos e irmãs, agora em completo contraste, os da esquerda, ou seja, os chamados cabritos, longe de serem bem-vindos ao reino divino, eles são banidos da presença do seu rei. São chamados de malditos em vez de benditos, pois esses não têm lugar na família de Deus, não possuindo nenhuma característica dos filhos de Deus. Eles são designados para a condenação eterna, conforme o versículo 41. Serão condenados porque não deram ouvidos aos conselhos divinos. Serão condenados porque optaram em fechar os seus corações para a mensagem de Deus. Serão condenados por não confiarem em Cristo como seu Salvador. Serão condenados porque não procuraram viver a sua fé em Cristo de maneira realmente cristã, servindo a Deus e servindo ao próximo. Serão condenados porque não se esforçaram em nada para participarem das programações da congregação, nunca tiveram tempo nem disposição para servir ao Senhor com alegria. São aqueles que também não procuram trazer as suas ofertas de gratidão a Deus, são aqueles que não fazem uma boa administração cristã daquilo que receberam de Deus, são aqueles que não estavam também nem aí para a sua vida pessoal com Deus ou a sua vida familiar com Deus, enfim, aqueles que não procuram ser sal da terra e luz do mundo, são aqueles que não estavam nem aí para Deus e a sua palavra. Portanto, estes são os chamados cabritos, e o dia do julgamento para esses é um dia ruim, é uma notícia ruim, é um dia amaldiçoado, é um dia de condenação eterna, é o dia em que corpo e alma serão lançados nas chamas eternas do inferno. Queridos irmãos e irmãs, para aqueles que são chamados de ovelhas, o dia do julgamento é uma notícia boa, maravilhosa, abençoada. É o dia de ocupar eternamente, de corpo e alma, o lugar que Deus Pai preparou em Cristo Jesus para todo aquele que nele crer. Em qual grupo você está? Das ovelhas? Dos cabritos? Jesus, ele diz constantemente em sua palavra que o dia do grande julgamento está próximo. Isso nos ensina que Jesus está vindo para julgar. Cada dia que passa se aproxima mais este dia. E neste dia todas as nações da terra, tanto os vivos como os mortos, estarão diante do glorioso trono de Deus. Ninguém escapará. Todo mundo terá que aparecer diante da convocação de Deus.
O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 14, versículos 10 a 12, diz: pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. É isto que as Escrituras Sagradas dizem: juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim, e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E novamente o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios 5,10: porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. O julgamento do qual Jesus fala é uma separação, uma escolha. Assim como os pastores lá na época de Jesus, os pastores de ovelhas, os agricultores lá, no fim do dia eles separavam as ovelhas dos cabritos. Durante o dia as ovelhas e os cabritos pastavam juntas no mesmo campo, mas pela noite, quando os animais eram trazidos para o abrigo, os pastores estavam no portão e separavam as ovelhas dos cabritos. O julgamento como separação, então, é um tema que está por toda parte na Bíblia, especialmente nas parábolas de Jesus e nessas que nós vimos então aí nos últimos cultos. Ovelhas dos cabritos, trigo das ervas daninhas, lembrando outras parábolas, peixe limpo, peixe sujo. E essa escolha sempre acontece ao término, ao fim de todas as coisas. E é sempre Jesus e seus anjos que fazem a escolha, a separação. Aqui nesse mundo, cristão e não cristão vivem juntos, são tratados de forma igual. Tanto o cristão como o não cristão recebem a mesma chuva, o sol, o dia, a noite. Tanto o cristão como o não cristão são atingidos por doenças, por sofrimentos, por angústias, por aflições. Tanto o cristão como o não cristão tem problemas familiares, problemas pessoais, problemas financeiros. Tanto o cristão como o não cristão ressuscitarão no último dia. Mas aí nesse dia é que as semelhanças terminam e as diferenças começam. A ressurreição daqueles que permaneceram fiéis a Deus, as ovelhas, será para a vida eterna. Já então aqueles que optaram por não dar ouvidos aos conselhos de Deus, os cabritos, aqueles que zombaram das coisas de Deus, aqueles que desprezaram a mensagem da salvação, esses irão ressuscitar para a condenação eterna. E nesse dia, então, todos os maus propósitos, todos os pensamentos ruins, todos os atos ruins, tudo vai vir à tona, tudo será trazido à plena luz. Em qual grupo vou estar? Das ovelhas, dos cabritos, dos benditos, dos malditos, dos salvos, dos condenados? Queridos irmãos, queridas irmãs, o julgamento virá, e nesse dia não haverá mais tempo para voltar atrás. O tempo é agora. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. O tempo é agora. Por isso, arrependa-se. Prepare-se a cada novo dia que surge.
porque esse novo dia pode ser o dia do grande julgamento. Busque sempre perdão em Cristo Jesus. Apegue-se a Ele, pois só Ele pode perdoá-lo e salvá-lo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Enfim, como povo de Deus, vamos continuar nos preparando para a volta de Cristo, crendo firmemente que Ele, Cristo, é o único caminho para herdarmos a vida eterna. Vamos permanecer enraizados e edificados em Cristo. Vamos ser fiéis até a morte, e então teremos a coroa da vida eterna. E aí, nós vamos ouvir a voz de nosso Salvador Jesus, nos fazendo o amoroso convite: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Que assim seja, na minha e na tua vida. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me como um voluntário espírito. Amém. Pode sentar. Trazemos as nossas ofertas de gratidão. Durante ofertar, cantamos o próximo hino: Logo Jesus vem nas nuvens do céu. Logo Jesus vem nas nuvens do céu, os filhos seus buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar. Logo Jesus com os anjos virá, os filhos seus buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar. Logo Jesus vem em busca dos seus, os filhos seus buscar. Devo estar pronto ao Jesus chegar, e assim vou para o lar. Obrigado. Nós vamos orar. Nós queremos incluir os aniversariantes, aniversário de casamento. Tivemos no dia 20 o Rogério Fischer e a Juliana,
completando aí 13 anos de bênção matrimonial. Dia 22, Renato e Ângela Richter. Aniversário de batismo, tivemos dia 21, Carlos Daniel Burros Dermer Noronha. Esses até hoje. Aniversariante de nascimento, dia 21, José Rodrigo dos Reis. Dia 23, Maria Clara Gaib Moller, Ruth Richter. Dia 23, 24, Denise Milaré, a Camille e a Caroline. Dia 25, o Fernando Danese. Dia 26, hoje, Mateus Chiarotti Mendes. Aniversário de profissão de fé, tivemos dia 25, Carlos Alberto Jesuíno, Mauro Castilho Hidalgo e Natália Lopes Torquato. De confirmação, temos amanhã, já vamos incluir aqui, amanhã aniversário de confirmação do Giovanni Marquezin e do Michael Zig. Amanhã, então, eu não vou falar quantos anos o Michael fez confirmação, senão vocês vão descobrir a idade dele. Deixa quieto, né, Michael? Só 5 anos, sim, 5 anos. Uhum. E também queremos agradecer a Deus, né, pelo nascimento do Davi. O Davi chegou hoje aí por volta das 13 horas, né? Então, o Davi aí, o filho da Kelly e do Everton. Então, nasceu hoje, está tudo certinho, graças ao bom Deus. Já vimos várias fotos dele e da mamãe, né? Então, tá bom, vamos agradecer a Deus. Alguém tem algo mais para incluir? Não? Então, vamos orar. Ah, sim, a Paula lembrou aqui, né? Vamos incluir a família da nossa irmã, a Flávia Ben, que ontem de manhã ela pediu, não, ontem de manhã não, acho que foi sexta-noite, ela pediu para incluir a irmã dela na oração, e aí ontem de manhã, bem cedinho, ela me mandou mensagem que infelizmente a irmã dela havia falecido, né? Então, aí ela foi lá para Santa Catarina, onde a irmã dela morava, em Balneário Camboriú. Então, vamos incluir a família aí que está de luto. Te agradecemos, ó Senhor, e clamamos ao Teu nome. Cantamos Teus louvores quando falamos das Tuas maravilhosas obras. Buscamos a Tua presença e desejamos continuamente buscar também em Ti a força, a coragem, o ânimo para a nossa vida aqui neste mundo. Lembramos das magníficas obras que fizeste e dos julgamentos retos que pronunciaste. Sempre de novo, demonstras na história que se as nações agem de forma contrária à Tua vontade, elas sempre se colocam sob o Teu julgamento e condição. Confessamos, ó Senhor, que nosso país também não é inocente. Se tivesses tratado conosco de acordo com a Tua santa justiça, também estaríamos continuamente sob o Teu julgamento. Por isso, Senhor, pedimos que não nos trates justamente e apelamos à Tua bondade e misericórdia. Por causa de Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, pedimos que apague as nossas maldades e que não mais Te lembres dos nossos pecados. Não revelaste, ó Pai, nem a hora nem o dia da volta de Cristo para julgar o mundo. Guarda-nos firmes na fé pela ação do Espírito Santo. Dá-nos zelo para proclamarmos o Evangelho do Teu reino em todo o mundo, como um testemunho a todas as nações. Ajuda-nos a ficar entre aqueles que se manterão firmes até o fim, entrando na vida eterna. Amado Deus e Pai, pedimos que estenda a Tua mão curadora aos doentes, a Tua presença aos solitários, a Tua esperança aos desencorajados,
o teu conforto aos angustiados, aos aflitos, também aqueles que estão de luto, como a nossa irmã Flávia e a sua família, que choram pelo falecimento da irmã. Pedimos ao Pai que console, que conforte o coração de todos que estão sofrendo neste momento. Queremos também, ó Pai, te agradecer pelas bênçãos de todos os aniversariantes que foram aqui mencionados, aniversário de confirmação, profissão de fé, batismo, aniversário de nascimento, de casamento. Que teu Espírito Santo toque o coração de todos que foram lembrados, para que todos permaneçam firmes e fiéis. Aqueles que de repente estejam afastados, que voltem à tua palavra, que voltem à tua casa, ó Pai, para que possam permanecer firmes e também estarem à direita do Rei no dia do grande julgamento. Queremos te agradecer pelo nascimento do Davi. Obrigado, Pai, por ter cuidado da Kelly na gravidez. No início foi bastante complicado, mas com a tua graça, com a tua bênção, esses momentos difíceis foram vencidos e hoje o Davi nasceu para completar a felicidade do casal e de toda a família e também de todos nós como irmãos e irmãs na fé. Pedimos então que continue cuidando, que logo a Kelly possa estar restabelecida também deste parto, e que em breve todos nós possamos então conhecer o pequeno Davi. Que a tua presença, ó Pai, esteja conosco durante a próxima semana. Estamos aí terminando um ano da igreja, já iniciando outro, nos preparando para o advento, para celebrarmos o Natal. Que possamos estar verdadeiramente preparando os nossos corações para recebermos, para celebrarmos mais uma vez o nascimento do Salvador Jesus. Nós oramos, pedimos, agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar. Agora com as crianças. Eu convido as crianças para irem lá para a sala da escola dominical. Vocês agora vão dar hoje é só um ensaio, né? Vão ensaiar lá um pouco as músicas para a programação de Natal, tá? Então as crianças, por favor, podem vir. Você vai sair com eles por aqui, Paula? Vai sair com eles aqui? Venham por aqui, venham à frente e podem subir aqui para sair aqui, tá? Nós cantamos este último hino. Enquanto cantamos o hino, eu já convido também o nosso presidente a vir aqui à frente, a secretária já está aqui para irem se arrumando aqui. Jesus abençoe vocês lá, tá? Podem ir lá. E já na sequência nós já vamos com a assembleia e nós pedimos, pessoal, que todos fiquem, tá? Vai ser rápido hoje, não tem, nós temos dois assuntos apenas, né? Apresentação do relatório financeiro
e a eleição da nova diretoria, né? Então, nós acreditamos que vai ser bem rapidão, né, presidente? Não deve demorar, tá? Então, nós pedimos, é importante todos ficarem, todos estarem participando, para saber como é que está também essa parte da nossa congregação, tá? Cantamos, concluímos com louvor.